Beleza. Obrigada. Olá, acho que estamos online, meninas. Bom, gente, bem-vindos ao segundo dia do Next. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daniele, eu sou Head de Marketing da Mind Miners e eu vou estar aqui com vocês ao longo desses nossos 3 dias de evento. Para que a gente possa começar, eu convido todos vocês a acessarem o nosso guia do participante. A gente vai enviar o link aqui pelo chat. Nesse guia, vocês vão conhecer um pouquinho mais de todas as funcionalidades que estão disponíveis aqui na ferramenta, para que vocês possam usufruir aí de todas as vantagens da gente estar usando essa plataforma que é a Hopin. Ao longo de todas as palestras, vocês podem ir enviando comentários, reflexões, tá aqui no cantinho, nosso chat. Vocês vão ver que existem 2 abas, uma que é chamada evento, essa é uma aba geral, não tem problema, se vocês enviarem por lá também, eu vou estar aqui filtrando, mas a minha sugestão é que vocês sempre enviem as perguntas e reflexões a respeito dessa palestra na aba Stage, combinado? Bom, então vamos lá. Para abrir o nosso segundo dia aqui na trilha de Human, eu gostaria de chamar a Malu e a Verô, que são aí parceiras queridas. Elas vão falar um pouquinho mais sobre perspectivas e oportunidades para a mulher negra no mercado de trabalho. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, por terem topado participar do nosso Next esse ano. Obrigada, Dani. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Me chamo Malu de Barros. Primeiramente, queria agradecer, né, a Bia e a Dani, em nome da Mind Miners também, por esse espaço, né? Tem sido uma troca bem importante, né, que a gente tem feito nos últimos meses. E como a Dani apresentou rapidamente, a gente vai falar, dar um breve panorama sobre um pouco desse contexto da mulher negra no mercado de trabalho, trazendo algumas perspectivas, né, de potencialidades. E com isso eu estou aqui também com a Verô, passo a palavra para ela se apresentar também. Me apresentando. Sou Malu de Barros, estrategista de conteúdo na Box 1824, sou arquiteta urbanista, mestre em geografia, sou especialista em espaço, cultura e linguagens. Tenho transitado aí por algumas áreas, justamente nessa busca de mudanças prático-teóricas também sobre essas narrativas culturais que a gente vem encontrando. E hoje eu atuo como pesquisadora estrategista de conteúdo na Box 1824. Então, fico imensamente agradecida em estar compartilhando aqui esse espaço com vocês, com quem está assistindo, e com a minha querida Verônica também. Então, passo a palavra para ela, para a gente iniciar esse painel. Queria agradecer, primeiramente, a Mind Miners, a Bia, a Dani, enfim, pelo convite, pelo espaço, né, de trazer uma discussão tão importante e necessária, principalmente nos dias atuais. Então, é uma alegria estar aqui e ao lado da Malu, querida, né, que vocês vão ver aí o quanto incrível essa mulher é e o quanto eu tenho aprendido com ela nos últimos meses. Também sou estrategista, mas na Mutato, né, trabalho com publicidade e sou publicitária e designer por formação, mas pelas andanças da vida, enfim, por conta de toda a minha trajetória, sou aí também uma das cofundadoras da Indique Uma Preta, que é uma consultoria que busca conectar mulheres negras ao mercado de trabalho e também auxiliar as empresas a pensarem, se aproximarem, né, dessas mulheres que são tão potentes como a gente vai ver hoje. E a Indique Uma Preta, só já explicando aqui, eu acho que é muito importante todos saberem, nasceu de um grupo no Facebook, então, de uma comunidade que hoje reúne 6 mil mulheres. Então, é uma alegria para a gente estar aqui. Não sou só eu, Verônica, aqui, é Dani Matos e a Amanda, que nós administramos o grupo, e também essas 6 mil mulheres nesse espaço. Então, é uma grande alegria para a gente. Legal. Só complementando, né, Vero, não comentei, não sei se todas ou todos conhecem a Box 1824, né, mas é uma consultoria de pesquisa em tendências de consumo, comportamento e inovação, que está aí também há 15 anos, né, tem uma longa trajetória no mercado de pesquisa, e esse ano, justamente, a gente teve o prazer de realizar essa pesquisa com a Indique Uma Preta, e também a gente tem toda uma equipe por trás também atuando aí com a gente, tem sido um processo incrível. Então, Vero, vou continuar aqui, tá bom?
Bom, então, para a gente abrir aí essa tarde, né, que tá o quê? Estou em São Paulo, então tá bem frio. Gostaria que a gente começasse refletindo sobre alguns pontos, né? Então, eu queria que vocês escrevessem mentalmente, né? Puxando ali de uma memória recente para alguns, quais características, né, dos professores que vocês tiveram ali ao longo da universidade, né? Queria que vocês pensassem um pouco sobre essas pessoas que fizeram parte desse momento na vida de vocês. Eu também gostaria que vocês refletissem um pouco sobre esses amigos, né, de trabalho, né, esses pares de trabalho que vocês, né, estão aí trabalhando hoje. Quais são as características físicas dessas pessoas, com quem que elas se parecem? É uma reflexão muito individual, obviamente. E agora eu queria muito que vocês me respondessem, né? Respondessem para si mesmos, no caso. Entre essas pessoas que vocês pensaram, né? Tanto nesse círculo, né, da educação, da formação que vocês tiveram, e até mesmo quando a gente olha para esse aspecto profissionais, quantas vezes vocês já foram liderados, né, por mulheres negras? Quantas mulheres negras, sejam as donas, né, das empresas que vocês trabalharam, ou até mesmo professoras, enfim, líderes, né? Quantas mulheres negras vocês conhecem e que são líderes que já lideraram vocês? E a partir desse ponto, eu queria também que vocês refletissem sobre quem será, né, esse próximo líder. Então, se você recebesse um convite hoje no seu e-mail, tudo bem, você pode vir fazer uma entrevista, qual seria essa imagem, né, dessa pessoa, seja, enfim, esse líder ou sua futura chefe, qual imagem que você teria, né, dessa pessoa? E aí a Malu até trouxe aí, né, todas essas carinhas. A gente não vai saber a resposta de todas, mas esse exercício ele é muito importante, né? Acho que é exercitar sempre, não só quando a gente olha para o espaço de trabalho, mas para a gente olhar, para a gente pensar também nos lugares que a gente vai, sejam restaurantes, o entretenimento que a gente consome, quem está por trás daquela série, enfim, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Então a gente traz essas perguntas para exercitar muito, porque é muito reflexo do mercado de trabalho no Brasil. Então a gente percebe a ausência dessas mulheres, a gente vai trinchar um pouco sobre esse ponto aqui na pesquisa. E por que essas perguntas, né, Verônica, afinal? É muito importante que a gente entenda, acho que esse dado, se todos não saibam, é importante saber de hoje em diante, mas a gente tem 55,8% da população formada por pessoas negras. Então, raça, para além, né, de que alguns dizem, tem que ter, não, realmente a pauta racial ela tem que ser discutida. E quando a gente vive em uma sociedade onde o maior grupo, né, demográfico contempla mulheres negras, essas discussões também devem permear gênero. Então, são discussões que estão ali caminhando lado a lado. Né? Então, é importante pensar esses dois direcionais. E por que isso? Né? Quando a gente tem essa maioria da população, mas a gente não vê essa mesma população refletida na mesma proporção que a gente vive ali, então mulheres negras como maioria, né, dessas brasileiras, né, de todos os brasileiros, e você não vê essas mesmas mulheres sendo refletidas naqueles cargos de lideranças, então aquela pergunta não foi à toa, né, a gente vê ali, não sei afirmar todos, mas, por exemplo, eu mesma, Verônica, nunca fui liderada por uma mulher negra. Então, é muito estranho a gente ver que mulheres negras são maiorias no país e elas não estão ali ocupando essa mesma proporção em outros espaços. Então, é uma incoerência, e uma incoerência que incomoda muito, né? Que incomodou a mim, e que incomodou a Dani Matos, que incomodou a Amanda, e assim surgiu a Indique Uma Preta. Muito desse incômodo, né? Da gente não se ver representada nesses espaços. E ali em 2016, hoje essas pautas são bem aquecidas, então a Indique também fez parte desse meu processo, né, de buscar, não buscava nenhuma liderança, mas buscava entrar no mercado de trabalho, e essas discussões já eram pautadas ali. E desde que a Indique surgiu, a gente começou a se mobilizar em diversos aspectos, com as redes, com essas 6 mil mulheres, com parceiros, aliados, e até mesmo empresas.
E a gente entende que para potencializar todas essas transformações que a gente já vinha, né, fazendo com cursos, com workshops sobre essas mulheres, é necessário que a gente discuta algumas mudanças. E essas mudanças só acontecem se a gente pensa o presente, mas também traz essa perspectiva para o futuro. E foi aí que nasceu, né, essa pesquisa, e a gente foi atrás da Box. Então, ok, estamos pensando nesse futuro, mas quem faz parte desse futuro? As mulheres negras fazem parte desse futuro? Essas mulheres negras fazem parte desse futuro quando a gente olha para o aspecto do mercado de trabalho? E a Box foi uma parceiraça, sim, topou esse convite logo de primeira. A pesquisa ainda não foi lançada, mas a gente está, pela primeira vez, né, Malu, trazendo um pouco aí do que a gente viu nesses 6 meses, 7 meses, enfim, vários meses, e foi incrível. A gente teve contato com diversas mulheres. A gente também teve a parceria da Mind Miners e da Mutato nessa construção, e foi muito importante. Não falarei mais sobre a pesquisa, mas a gente queria pensar esse futuro também pelas perspectivas de uma mulher negra. Então, a Malu esteve à frente de toda a condução da pesquisa, de todas as fases, entrevistas. Ela e outras mulheres negras, faço questão de citar, a Amora, Lola, né? Foi muito importante ter essas mulheres negras pensando o futuro de outras mulheres negras. Então, a gente traz aqui um pouco dessas perspectivas, a Malu vai falar mais um pouco, e é isso. Legal, Verô. Então, dando continuidade, né, a gente parte desse cenário de inquietações também, de preocupações, parte desse cenário de disparidade socio-racial também, que entre pessoas negras e pessoas brancas, né, no Brasil, ou seja, a população negra, ela, principalmente a feminina, ela é prejudicada nessas condições de equidade de oportunidades, né? Então, partindo dessa preocupação e dessa inquietação, a gente uniu essas forças aí, tem sido um processo de muito aprendizado, de muito crescimento, de muitas trocas. Como eu comentei no início, né, a Mind Miners também tem trocado muito com a gente, então tem sido muito importante. Eu acho que não é difícil perceber, daqui para frente eu vou mostrar um pouquinho, né, de alguns pontos que a gente vai abrir mais nessa pesquisa que vai ser lançada ainda, mas não é muito difícil perceber essa desproporcionalidade, né, se assim a gente pode dizer, na prática, quando conversamos com essas mulheres, né. Então, deixa eu passar aqui. A gente conversou com mulheres de várias partes do Brasil, de várias idades, várias atuações profissionais, e com isso, aproximando nesse cenário dessa introdução que a Verô fez, né, da provocação, a gente lida com o dado de que a maioria das mulheres negras não foi liderada por nenhuma outra mulher negra nos últimos 5 anos de trabalho. E aí eu faço questão de ressaltar também esses últimos 5 anos, né, que são anos que justamente a gente está vendo avanços, está lidando com avanços na ampliação do debate, sobre gênero, sobre diversidade, sobre raça, mas ainda assim nos deparamos com essa extensa jornada de transformação, né, diante desse cenário que é alarmante ainda, uma vez que a gente parte dessa disparidade, né, social no qual a gente vive no Brasil. Então, esses avanços que eu comentei agora há pouco, eles ainda não são suficientes para atingir, né, essas ações. Então, esse é um dos dados, né, no qual as mulheres negras, maioria, não foi liderada por nenhuma outra mulher negra nos últimos 5 anos de trabalho. Como o Verô colocou o exemplo dela, acho que ela nunca foi, eu também nunca fui. Enfim, então a gente vem aproximando isso para esses cenários do mercado de trabalho formal. E, além disso, mais de 2/3 delas encontram dificuldades na inserção do mercado de trabalho. Então, não é só inserir, né? Uma vez quando inseridas, quando dentro desses espaços, elas são atravessadas por inúmeras outras questões, né? Enfim, elas são atravessadas por uma das principais barreiras é a questão da inserção, e que se a gente for abrir também esse ponto, né, da inserção no mercado de trabalho, a gente vai encontrar ali inúmeras questões, né? Inúmeras questões que isso a gente vai mostrar também depois. Então, como eu estava falando, não é só inserir. Elas acreditam também que o reconhecimento profissional é um dos maiores desafios, né? Então, 54% das mulheres negras acreditam que reconhecimento profissional é um dos maiores desafios. Então, por isso que eu comentei agora há pouco sobre não é só inserir, né? Essa manutenção, é pensar nessa ascensão, é pensar nessa
permanência, né, garantir a permanência dessas mulheres também, a partir de um reconhecimento profissional que é legítimo. Então, deixa eu passar aqui. Quando a gente fala quando a Vero comentou, né, que a maioria da população, né, mulheres negras, configura o maior grupo demográfico do Brasil, e quando a gente fala nessa proporcionalidade, que ela não é positiva no mercado de trabalho, a gente fala justamente por isso, porque a população negra, além de representar a maioria da população, ela representa a maior força de trabalho do país. Entretanto, nesses breves dados aqui que a gente trouxe, né, bem introdutórios mesmo, alguns podem ser familiares, mas esse é um panorama desse ano também, apesar dessa população constituir a maior força de trabalho do país, as mulheres negras não conseguem entrar no mercado de trabalho, não ganham os mesmos salários, não estão nos mesmos cargos, né? Então, esse cenário de desproporcionalidades e contradições, assim, essa estrutura inversa, ele chama muito a atenção, né, da gente para pensar mesmo nesse futuro, como a Verônica falou. E aí, trazendo brevemente, assim, né, essa desproporcionalidade, visto a maioria da população, eu chamo a atenção para essa questão, né, que apesar de terem uma ocupação histórica, e eu diria também ancestral no mercado de trabalho do Brasil, essas mulheres negras pouco usufruíram desse mercado de trabalho, né? Então, novamente, elas têm uma ocupação histórica e ancestral, né? Então, em um mínimo panorama, né, durante muitos anos, a escravidão foi questão central para definir as relações e condições em que essas mulheres estiveram inseridas nos últimos 500 anos, né? Então, estudos revelam também que ao longo dos séculos 18, 19, a presença delas nos trabalhos urbanos, nos trabalhos da rua, já era comum, né? Fossem escravizadas, libertas ou livres. Então, o que a gente está falando, quando a gente até, inclusive, fala sobre a questão de equidade de gênero, né, do lugar das mulheres, se a gente fazer uma muito breve, assim, sócio-histórica, né, da presença dessas mulheres, a gente resgata lá atrás a presença delas já nesse espaço, abastecendo cidades, movimentando a economia dos grandes centros urbanos, das capitais urbanas, principalmente no século XVIII e XIX, né? Então, elas eram responsáveis por isso. Então, a gente traz esses exemplos, né, as ganhadeiras de Itapuã também, que foi figurada no passado, na verdade, representada nesse ano, aliás, no desfile da Viradouro, que foi o tema que foi a escola campeã do Rio de Janeiro, e atualmente também um cenário no qual a gente vê o microempreendedorismo, as mulheres negras pautando muito essa questão e movimentando muito a economia brasileira, além de também a gente estar num momento no qual o trabalho é uma das pautas mais centrais, né? Então, no momento de pandemia, no qual a gente se discute o que é essencial, o que não é essencial, e a mulher negra está em um dos centros também desses debates que a gente vem tendo esse ano. E aí eu pergunto, por que isso acontece, né? Por que essa mulher negra, eu pego a provocação também, pego emprestada a provocação que a Verônica fez no início, né, da gente descrever mentalmente, para perguntar, né, por que isso acontece? Por que a gente lida com esses dados? E por que a gente vê que essas mulheres têm um histórico, têm uma presença histórica e ancestral no mercado de trabalho e pouco usufruíram deles, né? Então, a gente traz justamente por isso, representações mentais relacionadas à constituição de uma cultura, de uma sociedade, elas guiam as ações dos indivíduos, né? Então, seja essas ações guiadas dos indivíduos, sejam elas conscientes ou inconscientes. Né? Então, quando falei agora há pouco, na verdade, assim, quando eu falo da presença histórica dessas mulheres, essas narrativas positivas, né, essa presença de uma forma de expertise profissional, ela não é muito falada quando a gente vai para o mercado de trabalho, né? Então, isso tem a ver com isso aqui também, para a gente pensar justamente nessas ações que são guiadas por essas representações mentais e culturais, né? Então, quando a gente imagina... Como a gente imagina que seja um bom médico, uma boa CEO, uma boa líder de empresa, ou um futuro talento,
A gente imagina naturalmente as mulheres negras nesses espaços? Se não, por que não, né? Então, a resposta justamente está aqui, nessas representações mentais guiadas a partir do momento que a gente está inserida num lugar que tem a representação mental alicerciada, né, em pilares como machismo, como racismo. Então, a gente condiciona essas ações a partir de uma questão cultural, né? Essas representações mentais guiam ações dos indivíduos. E esses indivíduos, né, são condicionados, influenciados por essa cultura, não consideram ou excluem aqueles que não se encaixam nessas representações que dizem como ideal, né? Como, enfim, ou excluem, invisibilizam, sempre colocam algumas barreiras. Então, se vocês visualizaram, né, aqui pegando aquele exercício inicial da Verônica, se vocês visualizaram homens brancos, é porque nossa cultura enxergou nos educou a enxergá-los como líderes, de uma forma natural. Se você pensou mulher negra, ótimo, a gente fica muito feliz, isso significa que a gente tem algum avanço, entretanto, é ainda preciso tem uma longa jornada aí de necessidade de romper essa lógica, né? E aqui a gente traz nessas representações mentais da cultura guiando as ações dos indivíduos no mercado de trabalho como uma das expressões, né? E é uma das expressões mais potentes, assim, que eu acho que ela dá muito pano para manga. Como a gente falou, né? A gente tem um tempo aqui para conversar, mas quando a gente lançar o estudo também a gente vai abrir muito mais, mas o mercado de trabalho é uma dessas expressões no qual, quando a gente coloca a mulher negra nesse centro, a gente vai ver inúmeras questões dessas ações sendo guiadas por essas representações mentais, né? Então, eu trago justamente isso para falar que o mercado de trabalho constantemente atenua essas barreiras e fecha portas para as mulheres negras por ainda operar na lente da vulnerabilidade. E, novamente, essa questão da lente da vulnerabilidade tem a ver com as narrativas que eu comentei lá em cima, né? Com essas narrativas que são pouco acessadas, essas narrativas de expertise profissional, de potencialidade dessas mulheres negras, de trajetória dessas mulheres negras para além da vulnerabilidade, né? Mas o mercado de trabalho ainda opera nessa lógica e constantemente atenua essas barreiras. Então, quando a gente vai estudar e vai falar sobre diversidade ou sobre desigualdades, né, a gente tem que abarcar necessariamente a compreensão dessa estratificação, processo de estratificação da sociedade e seus consecutivas ferramentas de produção e reprodução disso. Então, aqui a gente traz, resumidamente, 3 pontos importantes para a gente pensar como essas representações guiam o mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de representações estéticas, a gente está falando de ridicularizações a partir do que é socialmente entendido como boa aparência ou adequado esteticamente. Então, exemplos que a gente ouviu nas pesquisas e exemplos comuns a nós também, por exemplo, quando a gente ouve ridicularizações ou piadas sobre nosso cabelo, sobre simplesmente estar com o cabelo solto, ou perguntas inadequadas quando a gente está de trança, ou simplesmente uma hipersexualização sobre o corpo da mulher negra, está sob o guarda-chuva do que é entendido como belo ou não, né, e está sobre essa representação mental que guia a cultura no qual a gente está inserida, né, e que guia o que é adequado, né, essas ações. Então, em certa medida, né, assim, entre parênteses, legitima essas representações estéticas, uma vez que a gente está ancorado numa sociedade machista e racista. E o segundo ponto são essas representações mentais em si, né, que são esses imaginários pré-estabelecidos de papéis e lugares determinados para certo tipo de pessoas ou grupos. Então, alguns dos exemplos, né, se eu chego... aliás, né, um grande exemplo é justamente essa pergunta que a gente fez no começo, né, se a gente não imaginou naturalmente as mulheres negras sendo nossas líderes, são porque essas representações mentais foram construídas para que elas não fossem visualizadas nesses espaços. Ou se, por exemplo, quando a gente ouve também na nossa pesquisa que várias mulheres, às vezes, estão em alguns espaços das empresas, mas elas são tidas como a funcionária que vai servir o café, a funcionária que vai só responder algumas coisas específicas e nunca num lugar de liderança. Então, assim, como a gente imagina também que vai ser a nossa médica, nossa CEO, novamente, enfim, todas essas representações, elas vão atenuando essas barreiras dentro do mercado de trabalho, né? Então,
É todo um processo que a gente chega nesse terceiro ponto, que talvez que são as representações sofisticadas, né, que são as formas sutis de invisibilizar. Então, aqui talvez possivelmente está essa que muitas de nós que a gente passa e por muito não é visto, né? Que essa representação sofisticada, assim. Então, não adianta só inserir, mas essas representações sofisticadas estão também no não dito, né? Nas formas sutis de invisibilizar, de não reconhecer ou silenciar sobre o discurso da diversidade por si só, né? Então, quando a gente ouve também na pesquisa que mulheres negras tiveram suas ideias invisibilizadas, se sentiram silenciadas em determinados espaços das empresas, enfim, é muito isso, né? Então, não adianta só inserir se você continua e você perpetua algumas dessas representações que funcionam como reproduções dessas barreiras também, dessas questões raciais, né? Eu acho um ponto bem bacana aqui, só para complementar, as pessoas se pautam muito, né, nas representações estéticas. E tão importante quanto pensar, né, em representação estética, que é o mais próximo ali do comum, é importante também estender esse pensamento, né, para as representações mentais e as sofisticadas, que elas são as mais, né, que passam por aquela linha tênue e muitas vezes elas não são vistas. Elas são muito importantes de trazer também para essa discussão. Então, é importante a gente ampliar nossos pensamentos e todas as nuances que envolvem a presença dessa mulher negra no mercado de trabalho. Exatamente. Então, aqui, igual eu comentei, brevemente, assim, né, a gente abre todas as barreiras em um outro momento, a gente espera ter uma troca depois também, mas, resumidamente, nessas 3 representações, elas constituem muito desses empecilhos, dessa constante produção desse lugar da mulher negra no mercado de trabalho que a gente enxerga nessa lente da vulnerabilidade, né? Então, com isso, o mercado de trabalho pouco avança na efetiva implementação da diversidade em si, uma vez que as empresas, marcas ou líderes atuam pela diversidade genérica, né? Ou seja, colocam todas as diversidades sobre o mesmo guarda-chuva e negligenciam o maior grupo populacional, desde a seleção, né, desde a inserção até a ascensão e manutenção também dessa mulher negra nesses espaços do mercado de trabalho formal. Pode falar. E essa ascensão, né, e aí trazendo um pouco da experiência com o Indique, normalmente a gente sempre recebe, né, por favor, me indica uma redatora, uma diretora de arte, enfim, uma assistente de arte, e é muito importante que a gente compreende, né, nessa necessidade dessa mulher se adentrar ao mercado de trabalho, mas essa ascensão só acontece se essa diversidade é de fato trabalhada dentro desses espaços, né? Então, é importante que toda essa diversidade, essa inclusão, que é a palavra que tem que caminhar ao lado de diversidade, ela só é possível, né, se acontece em todo esse processo, desde aquele processo seletivo, né, que muitas vezes as pessoas pensam que não, mas acaba excluindo também uma parcela, né, da população, até o desenvolvimento e todo o acompanhamento dessa mulher nesses espaços, que precisam ser espaços acolhedores para que ela se desenvolva. Exato. E aí, com isso, né, a gente chama mesmo, faz um convite, assim, né, que justamente, a partir do momento que o mercado de trabalho, que empresas, líderes, enfim, ou marcas, operam sobre essa lente, elas deixam de olhar para uma grande expertise profissional e para a oportunidade de atuar numa lente da potencialidade, né, então, atuar sobre a potencialidade dessas mulheres. Então, nesse sentido, a gente traz aqui também mais alguns dados só para complementar e endossar isso que a gente está falando, dessa potência, né? A gente tem, pode ser que sejam alguns dados já comum para alguns de vocês que estão assistindo, mas a gente só reforça, né, nesses últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, a comprovação disso, né, quando a gente vê dados como esse, que comprovam que empresas com diversidade étnica e racial são 35% mais propensas a obter lucro, né? Então, aqui a gente traz justamente um embasamento, assim, dessa questão da economia em si, do argumento econômico mesmo, sobre a presença dessas mulheres, né, que elas se encontram nesse lugar da diversidade. E um outro dado, que é
uma questão também de atração, né? Uma geração de potencial, que é a geração Z. 50% da geração Z deixa de comprar de uma empresa que não é ética, né? Esse dado também é de uma pesquisa que a Box 1824 fez com a McKinsey sobre a geração Z. E aqui a gente também traz esse dado justamente para provar que essa geração potencial de consumo e de trabalho, ela está pautada também nessa ética e na coerência, né, que são consideradas na hora da compra, na hora do engajamento, na hora do diálogo com marcas, enfim, e com empresas, e é uma geração que cada vez mais se atenta às ações das empresas e do mercado de trabalho, né? Então, são pontos que vão facilitando esse olhar, vão ampliando esse olhar e firmando esse lugar também de pensar esse futuro a partir do entendimento da importância das mulheres negras. E a gente chama mais um ponto de atenção, que se você não está pensando na importância dessa questão das mulheres negras, eu acho que você não está acompanhando as discussões atuais, né? Pode parecer provocativo, mas a gente traz isso justamente porque esses assuntos, eles sempre foram importantes, né? A gente vê um histórico justamente no qual as mulheres negras experimentam, né, uma precariedade há muitos anos no mercado de trabalho, então é um assunto já muito falado. A gente vem falando sobre diversidade, sobre questões de gênero, enfim, idadismo, pessoas com deficiência, e etc, etc. E esse ano, ainda mais, a gente vê um acaloramento, né, dessa questão. Então, é mais um ponto de atenção, né? Então, em 2020, enquanto os protestos e inquietações também tomam conta do cenário global, a gente vê marcas se apressando, né, para se manifestar e se alinhar com o antirracismo, ao mesmo tempo que também lidam com a expectativa de reinvenção sobre a sua atuação. Então, essas duas camadas, né, que a gente traz. Você quer comentar, Verô? Eu vou complementar, assim, é isso, Malu. A gente até quando estava, né, criando essa palestra juntas, a gente falou, se você não está olhando para isso, você não está vivendo em 2020, sabe? Principalmente quando você trabalha e atua ali na área da comunicação. Quando você traz, né, essa lente para o olhar de diversidade, além de, claro, né, você trazer e se comunicar de forma assertiva com o seu público, você também tem mentes plurais ali, pensando tanto seu produto e seus serviços. Se você tem mentes plurais, né, são mentes que fogem daquelas caixinhas todas que já conhecemos, a gente atinge, né, um público, uma audiência maior também. Então, sim, a diversidade é muito importante, é importante pensar diversidade quando você está ali na área da comunicação. E quando a gente trouxe ali em junho, né, que eu acho que para as pessoas negras, para mim, foi um momento muito sensível, me atingiu muito, assim, porque, cara, a gente estava falando disso faz muito tempo, vocês foram olhar para isso agora, né, e quando a gente viu toda aquela movimentação do Black Lives Matter e colocar a fotinho preta, ok, né, então, naquele momento me bateu duas dúvidas. Uma, onde vocês não estavam nos escutando antes? E o segundo ponto, onde essas ações vão dar, né? E ainda bem que eu tenho visto algumas empresas de fato se posicionando para além dessa comunicação. Então, empresas que realmente estão ali engajadas em trazer diversidade e inclusão para dentro das suas instituições, em trabalhar isso como cultura nesses espaços. Então, acho que foi uma provocação e foi uma grande quebra, assim. Para mim, eu vejo como um momento único e essencial, infelizmente, né, por conta de um acontecimento muito triste, mas que no Brasil pautou essa quebra aí, da gente sair desse momento, né, desse discurso e caminhar aí para as ações. Exato. Então, complementando para a gente continuar e quase finalizar, me parece que esse ano, né, a gente teve essa agitação também e fez com que muitos de nós saíssemos dessa fase de inércia, se assim também alguns poderiam se encontrar, né? Então, querendo ou não, é um momento de muitas mudanças, né? E essas mudanças
se refletem também no mercado de trabalho, se refletem em marcas, em empresas, em posicionamentos, né, quando a gente fala disso. Então, nos estudos que a gente tem feito também, em outros estudos da Box, 1824, a gente vem vendo essa mudança de comportamento também de consumidores, com marcas, dessa exigência, dessas expectativas sobre as empresas também. Quando a gente for lançar o estudo, né, da Box com Indique, a gente abre um pouco mais justamente por conta dessa expectativa que tem aumentado, né, sobre as empresas. Então, é um ponto muito importante e oportuno também para se pensar a partir de agora, se for assim, sobre essa pauta, sobre essas questões e a presença da mulher negra no mercado de trabalho. E com isso, né, a gente faz justamente um novo convite para pensar, pode ser que seja uma coisa também que vários de vocês que estejam assistindo já tenham passado, mas é justamente pensar a ação além do discurso. Ação além do discurso. Então, quando a gente fala da ação além do discurso, né, a gente está justamente chamando para delinear políticas internas, né, no lugar de não ter nenhum roteiro para essa mudança, né, de ter somente uma tela preta ali no Instagram. E a gente está convidando também investimentos, né, falando da importância, na verdade, provando essa importância de investimentos em ação, da reequiparação de produtos e posicionamentos, uma vez também que quando eu coloco que o consumidor ele está mais atento às marcas das empresas, ele está mais atento ao que se passa por trás, né, é necessária essa ação também de reequiparação dos produtos e posicionamento. No lugar desse discurso, né, sem nenhum roteiro, sem uma falta de autoconsciência ou autocrítica, com chavões vazios e vagos, que pouco agrega ao mercado de trabalho, enfim, às empresas, aos líderes e etc., e às marcas, né. Então, essa ação, ela abre caminho para a potencialidade da mulher negra, né, e não só para a potencialidade da mulher negra, mas para a potencialidade também desse mercado de trabalho, das empresas, dos líderes, para que atuem juntamente a essa potencialidade, ampliando justamente pontos que a gente vai trinchar um pouco mais também, relacionados à reputação, à inovação, à performance. Então, é um caminho muito importante para trilhar e fundamental, assim, para a gente ter esse olhar visando esse futuro que a gente tem estudado também. Então, a gente traz uma breve fala, né, de uma alfa que a gente entrevistou, né, no qual ela diz, tem vários estudos falando da importância de pessoas negras nas organizações, e principalmente nesse tripé que a gente fala de sustentabilidade. Ter uma pessoa negra nas empresas faz parte deste tripé, que traz apoio e renda. Portanto, o lugar financeiro é muito importante, porque aumenta a lucratividade das empresas também. Então, assim, a gente dá continuidade para pensar, né, vou trazer aqui um breve áudio para a gente pensar, começar a disparar mesmo algumas questões de como essas ações, né, sejam elas pequenas, macros, enfim, micros ou macros, internas, né, somente internas dentro desses espaços do mercado de trabalho, como essas ações expandem as conexões, né, as possibilidades. Então, vou passar um breve áudio aqui, de uma das entrevistadas também, e a gente vai pensar algumas coisinhas também para encerrar nossa fala. Durante toda a minha trajetória, eu sempre tive muito contato com mulheres pretas e afins, mas nos últimos 2 anos, até ano passado, 2019, quando eu comecei a ter um contato maior com o Indique Uma Preta, eu acho que tudo isso teve um sentido mais amplo, tanto o pensar em rede, sabe? Porque foi através do pensar em rede que eu consegui acessar alguns espaços, ter contatos com profissionais que eu admirava e até mesmo me inserir dentro do mercado de moda, né? Que era uma dificuldade muito grande que eu tinha, porque eu não sabia por onde começar e eu não tinha muito a minha orientação. E nesse pensar em rede foi que eu consegui. E isso potencializou demais o meu trabalho. E agora, como eu estou com a minha marca, eu consigo... Foi através de pensando em rede, com informações de mulheres pretas, que eu estou conseguindo me consolidar. Nossa, eu fico até emocionada quando a Nairobi fala. A Nairobi Obami, ela foi uma das entrevistadas, né? E que é uma das mulheres da rede da Indique Uma Preta, super ativa, tanto nas atividades quanto participando ali. Então, é realmente uma rede, né? Como ela cita. E é muito interessante, né, que ela teve uma oportunidade de trabalho através da rede,
mas a partir dali também ela se movimentou e hoje ela tem um negócio próprio, né? Então a gente vê o quanto essa materialização das redes, essa potência que a Malu falou, ela traz aí a partir dessas conexões, né, dessas mulheres negras que se movimentam juntas. E eu acho que um outro, né, ponto que a gente pode falar também é sobre o quanto esse movimento ele é independente, né? Como é que essas mulheres têm criado os seus próprios espaços, uma vez que os espaços não são dados a elas, né? Não só os espaços, mas, enfim, não é contado a elas, não, enfim. Elas vão criando os seus próprios espaços e a partir do momento que elas não são contratadas, a partir do momento que todo o mercado de trabalho não olha, né, para essas potências criativas, essas mulheres incríveis. Então, é esse véu de invisibilidade que tem sobre elas e que as empresas deixam de perder. Então, é muito nessa... começam a perder, na real, essas profissionais. E aí, pois... Obrigada, Malu. E aí tem essa frase, né, que é muito impactante, né, que a valorização da mulher negra no mercado de trabalho não é só uma pauta social, é, acima de tudo, uma ferramenta para a transformação e evolução dos negócios. Então, a gente não está falando só de uma pauta social, né, sobre uma discussão que está em alta agora, que está super quente, vamos falar sobre, vamos subir no Trend Topics e usar hashtags. É muito além disso, né? A partir do momento que uma empresa ela começa a trabalhar seriamente essas pautas, ela traz aí esse potencial de inovação e transformações advinda dessas colaboradoras, né? Então, são um conjunto de ações que vão realizar essa construção, não é uma ação isolada, é muito importante. Então, desde dessa inserção dessa profissional até o desenvolvimento dela, né, e criar esses espaços onde você vai ter ali essas mulheres incríveis, totalmente criativas e cheias de muita inteligência, de muita coisa bacana aí para contribuir, para colaborar. E por fim, Malu, se quiser complementar algo, esteja à vontade. Pode continuar, eu finalizo, Rita. Eu acho que é importante saber que a gente trouxe esses dados, enfim, trouxe, né, todo esse cenário, mas não é algo que vai ser construído sozinha, né? Então não é de que uma preta caminhando sozinha, não sou eu isoladamente, nem a Malu, é algo que é muito importante de ter a participação, né, das empresas, né, para que isso aconteça, para que essas transformações de fato ocorram. Então, empresas, não trouxemos aqui, né, pessoas, enfim, dentro do espaço que vocês estão, a gente não trouxe aqui, olha todo esse cenário, e não, vocês podem contar tanto com a gente, com essas mulheres, enfim, para realmente realizar essas transformações. Legal. E aí, Verô, finalizando mesmo, né, a gente faz essa chamada mesmo, de virar juntos essa chave da potencialidade no mercado de trabalho, no sentido de pensar também, né, começar a repensar, né, quais são essas narrativas que a gente escuta ou que a gente construiu, quais são essas representações que a gente precisa reconstruir, né, enfim, buscar renovar, representar, enfim, trazendo justamente essa lente da potencialidade sobre o mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem muita coisa a falar, muita coisa mesmo. Em breve, acho que em outubro, a gente vai lançar a pesquisa no qual a gente abre mais sobre essa expertise profissional, essa lente da potencialidade, e a gente convida a todos e a todos para estarem juntos com a gente também nesse pensamento, né, nesse pensamento de futuro, de quais são esses futuros possíveis no mercado de trabalho, visando essa inovação e essa potência. Né? Então, a gente agradece muito. Você quer fazer alguma consideração, Verô? Eu queria agradecer tanto novamente ao espaço, acho que também você, a Malu, que conduziu tão bem, né, todo esse processo. Acho que você ter pessoas negras pensando, né, para esse futuro que a gente está pensando para pessoas negras, foram mulheres negras, faz totalmente a diferença. Então, é justamente isso. E trazer que esse não é um movimento solo, né? Acho que isso tem que ficar bem forte aí na cabeça de todo mundo que assistiu. E agradecer a presença de todo mundo, principalmente, de reservar um tempinho aí da tarde de vocês para discutir uma pauta tão importante nos dias atuais. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Obrigada, meninas.
Bom, fui selecionando aqui, tem várias perguntas, a gente não vai conseguir responder todas aqui, mas logo depois da palestra as meninas vão lá para a aba dos Sessions para conversar um pouquinho mais com vocês. Por lá vocês vão conseguir abrir a câmera, conversar com elas, né, de uma forma mais intimista, mas eu separei uma pergunta aqui que eu acredito que, né, assim, é a pergunta que fica depois do que vocês dividiram com a gente, né, assim, pensando do lado das empresas. Então, assim, por onde começar, né, assim, por onde começar a agir para, de fato, começar a trazer essa inclusão, trazer essas mulheres para dentro das empresas e principalmente, né, assim, e o que eu achei muito legal da fala de vocês é que também não é só trazer, é de fato criar esse espaço acolhedor para que elas sejam parte, né, assim, e que elas tenham ali todo um horizonte pela frente dentro daquela empresa. Então, assim, por onde começar? Bom, não tem uma receita, acho que foi o que a gente mais descobriu, né, Malu? Principalmente comente, porque acho que a entrevista dos alfas foram muito importantes para trazer essas percepções. Não tem uma receita, comece assim. É muito importante, primeiramente, a primeira coisa que a gente, né, quando a gente é contratado para uma empresa, é entender qual que é a maturidade, né? Então, como estão os níveis de diversidade ali, quais são as discussões. Então, uma coisa que funciona para X empresa não vai funcionar para Y, né? Então, acho que esse é o primeiro momento, né? Então, isso pode ser, normalmente, né? Tem que ser encabeçado a partir do RH, de entender, né? De trazer essa pesquisa, de trazer todo esse mapeamento. E o segundo passo, dependendo de qual posição você está, começar a trazer essas transformações. Então, onde é que você está buscando esses currículos, né? Então, você ainda continua pegando a indicação ali dos seus amigos, né? Como é que você tem feito esse processo seletivo? O inglês é mesmo essencial, é muito essencial. Então, eu acho que começando desse micro, né, que é a receita de tudo na vida, mas é muito real isso, de trazer para esse micro, o que eu posso fazer dentro dessa minha realidade, né, para começar essa transformação. E uma coisa que eu tive contato, assim, na Mutato, assim, que entrei, que eu acho que foi, já trazendo um pouco também, né, da minha vivência, foi a questão do comitê de diversidade, né? Então, o comitê foi muito necessário para a gente trazer pautas e discutir pautas que muitas vezes não estavam ali ao olhar de todos. Então, a partir do momento que a gente traz aquelas pautas para a discussão, que são assuntos muitas vezes chatinhos, mas necessários, né, que as pessoas veem, isso é muito complicado. Não, a gente precisa falar, a gente só resolve um problema a partir do momento que a gente discute ele. Então, acredito que esse seria um dos caminhos. E eu acho que um ponto importante também, né, se você está pensando em fazer essas transformações no seu espaço, é que a liderança esteja engajada, né? Então, é importante que a liderança esteja ali comprada com esse discurso também, que ela tenha consciência da importância da diversidade, dessa inclusão. Porque estão ali os tomadores de decisão. A gente consegue trabalhar nesse micro, mas o engajamento desses líderes é muito importante também para que mudanças efetivas e genuínas aconteçam. Queria só complementar um pouquinho também a resposta, virou maravilhosa, acho que deu muito que eu, esses passos aí de transformação. A gente tem justamente destrinchado um pouco dessa jornada de transformação, enfim, alguns caminhos possíveis, para quem quer acessá-los, né, entendendo que existem papéis, existem vocações, existem perfis para cada também tipo de ação, né? E anterior a isso, né, talvez essas ações, eu faço um convite que pode parecer bobo, enfim, ou simples, mas é um convite, 2 convites, na verdade. O primeiro de desaprender formas, talvez, desaprender formas, padrões, né, desaprender o que é já muito estabelecido, e o segundo é desembranquecer o olhar, né, e desembranquecer o olhar passa por olhar justamente ao seu redor. Aquele primeiro exercício que a gente fez, olha ao seu redor, faça o exercício do pescoço. Como é que você está enxergando isso? O que você pode? Então, esses são os primeiros exercícios também para começar a pensar em agir, para começar a pensar e agir, na verdade, né, sobre, em relação a essa pauta. Então, acho que são 2 exercícios também simples, mas que são fundamentais quando a gente pensa nessa construção de futuro, de engajamento, de inovação, que inevitavelmente, como a gente viu, passa por essa pauta da diversidade, e quando a gente fala de diversidade, a gente entende a mulher negra como uma que transpassa todo esse debate, né? Então, são
dois convites também aí que eu deixo para vocês, para levar no cotidiano também e exercitando. Eu acho que é questionar, né? Questionar por que a gente quer esse perfil, né? Que tem que ser exatamente, acho que é quebrar. E uma coisa, assim, quando você começa a quebrar esses padrões, começa a expandir, você tem contato, assim, com profissionais totalmente criativos e que vão trazer uma visão totalmente inovadora. E a gente, né, atua nessa indústria da criatividade, né? Então, acho que é muito importante você estar próximo de pessoas assim. Só para fechar, para passar para a Dani, continuar as perguntas, senão a gente fica falando aqui. Mas é justamente o desaprender formas também, que por muitas vezes, às vezes essas potências, essas mulheres potenciais, assim, estão do nosso lado, né? Então, por isso que eu falo do exercício também. E às vezes elas já estão nesse ambiente, só que por conta dessas representações ou sofisticadas, né, ou elementais, elas estão ainda empurrando para baixo, né, essa potência e não permitindo que ela trabalhe no seu máximo. Então, eu acho que é um exercício bem fundamental. Tá ótimo. Meninas, sim, tinham várias outras perguntas, mas a gente já está com o tempo estourado. Então, eu vou convidar todo mundo para ir lá para as sessions, para conversar com a Malu e com a Verô. Aqui do meu lado, meninas, eu queria agradecer, assim, por tudo que vocês trouxeram, por todas essas reflexões. Fico muito feliz da gente ser parceiro nesse estudo, né, assim, na parte quant, e poder aí contribuir de alguma forma para, de fato, fortalecer a importância desse assunto. Então, em breve a gente vai ter aí o estudo na íntegra. Então, estamos indo lá para sessions aqui, daqui a pouquinho, às 18 horas. A gente começa a palestra da Cíntia. A Cíntia, ela é Head de CMI e Digital da JDE, e ela vai falar um pouquinho sobre as transformações que foram impulsionadas aí pela quarentena dentro do universo do marketing. Ela vai ser a nossa palestrante da trilha de Analytics hoje. Combinado? Então, daqui a pouquinho eu tô de volta. Quero ver todo mundo lá nas sessions para conversar com as meninas. Obrigada, até daqui a pouco. Obrigada, gente. Pessoal. Tchau.